Olá pessoal, eu apresento a vocês mais uma videoaula de farmacologia do trato gastrointestinal. Nessa videoaula nós temos como objetivo entender as principais classes de fármacos que são utilizados para tratar a diarreia ou para estimular o intestino no caso da constipação intestinal. Primeiramente, nós temos um problema, de warming up. Nós temos aqui a história do Juca, sexo masculino, uma criança de 6 anos de idade, que apresenta evacuação a cada 3 meses, a cada 3 ou 4 dias, fezes ressecadas, dor e esforço à evacuação. Suja as vestes de 3 a 4 vezes por semana. Exame físico. Ele tem 118 centímetros de altura e 21,4 quilos. Ele apresenta fezes endurecidas palpáveis em fossa ilíaca esquerda em moderada quantidade, sem mais particularidades. A pergunta é: qual a melhor opção para resolver o quadro das fezes endurecidas e permitir a evacuação nessa criança? Um outro problema sobre o mesmo assunto é a história de Joana, que apresenta sintomas intestinais recorrentes. Após ser descartada a intolerância à lactose e a doença celíaca, ela vai ser submetida à colonoscopia. A instrução para o exame foi a seguinte: você precisa ter seu intestino limpo. No dia anterior ao meio-dia, tomar 2 comprimidos de Ducolax. Se o intestino não funcionar, tomar mais 2 comprimidos às 18 horas. Se você fizer uso de antiagregantes como AS ou anticoagulantes como heparina, será necessário suspender o uso de 7 a 10 dias antes do exame, com autorização do seu médico. Primeira pergunta: qual o mecanismo de ação do princípio ativo presente no Ducolax? E segunda pergunta: por que os antiagregantes ou o AS precisam ser suspensos antes do uso do Ducolax? Bem, gente, nessa aula nós vamos conversar então sobre fármacos que afetam a motilidade e a eliminação das fezes. Então, são fármacos purgativos, procinéticos e antidiarreicos. Então, aqui nós temos os purgativos, os estimulantes de motilidade que não causam purgação, e os antidiarreicos que são antimotilidade e espasmolíticos. Um fármaco purgativo é um fármaco laxante. Purgar significa limpar esvaziando completamente. Tá? Então, aqui nós estamos falando do esvaziamento do conteúdo presente na luz intestinal. Então, o objetivo de um fármaco purgativo ou laxante é aliviar a constipação ou evacuar o intestino antes de uma cirurgia ou um procedimento diagnóstico. Nós temos diferentes tipos de laxantes, Nós temos os laxantes e nós temos os emolientes, que são só amolecedores fecais para facilitar o esvaziamento intestinal. E nós temos os laxantes estimulantes, que são, na verdade, irritantes inespecíficos. Vamos conversar um pouco sobre esses fármacos. Primeiramente, nos laxantes e emolientes, nós temos substâncias que são ativas no lúmen intestinal. Tá? Então, nós temos os laxantes que são chamados de formadores de volumes, os laxantes que são chamados de osmóticos e os emolientes fecais. Os laxantes formadores de volume são chamados assim porque eles são, na verdade, colóides hidrofílicos. Tá? São substâncias como fibras dietéticas, polímeros polissacarídeos, que retêm líquido, que retêm água. A ideia é que eles vão aumentar a massa hidratada na luz intestinal e isso vai estimular o peristaltismo, produzindo a evacuação, produzindo o efeito laxante ou purgativo. Então, são substâncias como a metilcelulose, que é um polissacarídeo, o psílio, a estercúlia, o agar, o farelo de cereais, que são fibras dietéticas, que têm essa ideia de serem hidratados, por isso são chamados de colóides hidrofílicos.
Mas também nós temos substâncias que são chamadas de laxantes osmóticos. Os laxantes osmóticos são, na verdade, sais inorgânicos ou açúcares, que são substâncias que não são absorvíveis. Tá? E essas substâncias presentes na luz intestinal, elas vão aumentar a carga osmótica na luz intestinal. Se eu aumento a carga osmótica, então pela concentração maior dessas substâncias, eu vou reter líquido nesse meio. Né? E com isso eu também vou ter um aumento do volume na luz intestinal. E isso vai facilitar o peristaltismo e então a evacuação, produzindo o efeito laxante. Aqui nós temos o sulfato de magnésio, o hidróxido de magnésio, o sorbitol, a lactulose, que é comercializada sob o nome de Normolax, e o polietileno glicol. Tá? Estes são os laxantes osmóticos. Tá? Por último, nós temos os emolientes fecais. Emoliente é sinônimo de amolecimento, tá? Das fezes. Então, nós temos, na verdade, substâncias como o docusato e como o óleo mineral, que são surfactantes aniônicos que vão acabar reduzindo a tensão superficial das fezes, causando o seu amolecimento. Se o indivíduo tem as fezes amolecidas, essas fezes são mais fáceis de serem, é mais fácil de ocorrer a evacuação. Tá? Então, estes são os emolientes fecais. Na sequência, nós temos outros fármacos laxantes que têm um efeito mais estimulante ou irritante em específico. Então, aqui a gente vai ter uma purgação mais intensa. Tá? Os laxantes estimulantes ou os laxantes do tipo antraquinona. Os laxantes estimulantes são substâncias como o bisacodyl, que é o princípio ativo do Dulcolax, do Lactopurga, tá? que são bastante conhecidos. Tá? Nós temos ainda supositórios de glicerol, ou temos mistura do bisacodyl mais o docusato, que já foi anteriormente apresentado. A ideia desse fármaco é que ele vai aumentar a secreção dos eletrólitos e de água pela mucosa, porque ele vai produzir esse efeito estimulante ou irritante na mucosa, aumentando a secreção dessas substâncias. E isso vai aumentar o peristaltismo. Só que esse aumento do peristaltismo é acompanhado de uma evacuação mais intensa, por assim dizer, né, com o efeito colateral das cólicas abdominais intensas. Então, este é um problema do uso desses laxantes estimulantes. Na sequência, nós temos os laxantes do tipo antraquinona, que são aqueles que estimulam diretamente o plexo mioentérico. Então, nós estamos falando da parte neural no intestino. Ao estimular o plexo mioentérico, essas substâncias vão aumentar, estimular o peristaltismo. Então, aqui nós temos substâncias como a sena, né, que é uma preparação de plantas, né, o famoso tamarine, tá? E nós temos a dantrona, que é uma substância química que é muito pouco utilizada só em pacientes terminais, tá? Porque ela tem efeito carcinogênico, assim como tem efeito irritante de pele. Então, é uma substância bastante em desuso. Ainda temos os estimuladores de motilidade, que são conhecidos como procinéticos, né? E a ideia aqui é realmente estimular a motilidade intestinal. Os procinéticos, então, não vão produzir purgação, tá? Só vão estimular a motilidade. São substâncias como agonistas de receptores 5-HT4, né? Receptores para serotonina. Nós tínhamos uma substância dessa classe que já foi bastante usada, que era o tegacerode, tá? O Zeumac, que foi retirado, na verdade, do mercado nos Estados Unidos em 2007, porque ele causava arritmias cardíacas fatais, e no Brasil ele ainda é comercializado sob restrição para tratar a síndrome do colo
do cólon, do intestino irritável. Então, a ideia desse fármaco é que ele vai ativar os receptores para a serotonina e, com isso, vai aumentar a motilidade intestinal. Nós ainda temos antagonistas dopaminérgicos, como a domperidona e a metoclopramida, tá? Que também são conhecidos pelo seu efeito antiemético. E ao bloquear receptores dopaminérgicos, esses fármacos causam alguns efeitos no trato gastrointestinal. Eles aumentam a pressão no esfíncter esofágico inferior, ou seja, eles podem ser utilizados para inibir o refluxo esofágico. Eles aumentam o esvaziamento gástrico e eles também aumentam o peristaltismo duodenal. Tá? Esses antagonistas dopaminérgicos não afetam grandemente a motilidade, tá? Como um todo, apenas a motilidade do intestino como um todo, apenas o peristaltismo duodenal. E nós temos ainda na classe dos procinéticos os chamados de motilídeos, como a eritromicina, que estimula receptores específicos, que são receptores de motilina. Esses receptores estão presentes no trato intestinal e quando eles são estimulados, no trato gastrointestinal, e quando eles são estimulados, eles vão levar a um aumento de motilidade. E eles são úteis principalmente para aumentar o esvaziamento gástrico, para facilitar o esvaziamento gástrico. Tá? Então, eles são usados para tratar as gastroparesias, onde aumentar o esvaziamento gástrico, né? Facilitar o esvaziamento gástrico é uma vantagem, por exemplo, em pacientes diabéticos. Por último, nós temos os fármacos usados para tratar a diarreia, né? São os antidiarreicos, antimotilidade ou espasmolíticos. Antes de falar dos fármacos especificamente, é importante caracterizar a diarreia. Nós temos diferentes causas para diarreia, né? Agentes infecciosos, outras doenças que sejam subjacentes, a presença de toxinas no trato gastrointestinal. Nós podemos ter diarreia como efeito adverso de algum tratamento medicamentoso ou então da radioterapia, e a gente ainda tem a chamada diarreia do viajante. Então são diferentes causas para a diarreia, mas geralmente a diarreia é sinônimo de que tem alguma coisa errada com o trato gastrointestinal e a necessidade do esvaziamento. Então, precisa se tomar cuidado com o tratamento da diarreia, porque não é simplesmente usar um fármaco antidiarreico. Tem que se tentar conhecer qual a causa dessa diarreia. Os sintomas podem ser um leve desconforto apenas, tá? Uma leve inconveniência, até realmente uma emergência médica que demande internação, demande hidratação do paciente e reposição eletrolítica. Tá? Então, a diarreia é uma importante causa de morte, principalmente em lactentes desnutridos. Tá? Então, a diarreia em crianças pequenas é o sinal de atenção, né? Um sinal importante de atenção. Então, geralmente o que a gente tem na diarreia é um aumento da motilidade gastrointestinal, um aumento de secreções, uma redução da absorção de líquidos e uma perda excessiva de eletrólitos, particularmente sódio e consequentemente, a água. Tá? Essas são as principais características do quadro de diarreia. Para tratar a diarreia, né, não se faz simplesmente o uso de fármacos. Tá? É muito importante prestar atenção na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, então muitas vezes uma ação simples como utilizar um soro caseiro é bastante útil. No caso de um quadro infeccioso, faz-se a necessidade de utilizar agentes anti-infecciosos específicos, a depender da caracterização do quadro, e podem ser utilizados fármacos espasmolíticos ou fármacos ou outros antidiarreicos.
Dentre os fármacos antidiarreicos que nós temos disponíveis, nós temos a loperamida, que é chamada de Imosec, e o difenoxilato. Esses fármacos são agonistas de receptores opioides. Nós podemos nos lembrar que quando falamos de fármacos opioides, os opioides causavam constipação intestinal. Então, fármacos como a loperamida são úteis para o tratamento da diarreia porque, ao ativar receptores opioides, eles reduzem a motilidade, E, na verdade, a loperamida não tem tanto efeito central porque ela permeia menos a barreira hematoencefálica. Então, ela é usada como antidiarreico e não a morfina. Um outro fármaco é chamado de racecadotril. É um inibidor de encefalináses. As encefalinases são enzimas que degradam encefalinas. E as encefalinas são opioides, são agonistas opioides endógenos. Então, ao inibir a encefalinase, a gente vai inibir a degradação de opioides endógenos que vão poder produzir um efeito antidiarreico também, clinicamente útil. Outros fármacos antidiarreicos incluem a propantelina e a dicicloverina, que são antagonistas muscarínicos. Eles bloqueiam receptores para acetilcolina, e com isso a gente reduz os efeitos da acetilcolina sobre o trato gastrointestinal. E nesse sentido, lembrando dos efeitos da acetilcolina, a acetilcolina tem efeitos estimuladores sobre a motilidade intestinal. Então, esses fármacos podem ser utilizados para bloquear o efeito da acetilcolina e tratar condições como a síndrome do cólon irritável. Nós ainda temos a clonidina, que é um agonista alfa-2, lembrando que o receptor alfa-2 é um receptor acoplado à proteína GI, Então, me dê efeitos inibitórios, inclusive no trato intestinal. E por último, nós temos a octreotida, que é um análogo da somastostatina. A somastostatina é uma substância endógena que tem um potente efeito inibitório na secreção de vários hormônios, na secreção do líquido intestinal, na secreção pancreática e também reduz a motilidade intestinal. Por exemplo, nós vimos que a somastostatina tem efeitos inibitórios sobre a secreção de ácido gástrico pelas células parietais, E tem efeitos similares em outras estruturas que fazem parte do trato gastrointestinal. Então, pessoal, nessa aula nós falamos de diferentes fármacos que controlam a motilidade intestinal e a eliminação das fezes. Nós falamos de fármacos purgativos, os vários tipos de laxantes e emolientes fecais. Nós falamos dos fármacos procinéticos, que são estimuladores de motilidade, como os antagonistas dopaminérgicos e a eritromicina, que é um motilídeo. E nós falamos dos fármacos antidiarreicos, como agonistas opioides, antagonistas muscarínicos, agonistas alfa-2 e a octreotida. Espero que vocês possam ter aproveitado.